Olá, queridos amigos, alegria enorme estar com vocês para mais um bate-papo aqui no nosso programa Seara Espírita, diretamente do Facebook Seara Espírita e também no canal no YouTube Ame Barbacena e no programa de rádio, na Rádio Correio da Serra, programa Seara Espírita. E hoje com a presença muito mais do que especial do nosso querido irmão Ellerson Santos, de Belo Horizonte e do mundo, né, na verdade, e que traz esse trabalho para a gente tão bacana, fantástico, de divulgação da doutrina espírita, sempre com muita alegria, bom humor, diversidade, né, mas para falar do Evangelho do Cristo com muito amor. Então, Ellerson, seja muito bem-vindo no nosso programa Seara Espírita. Muito obrigado, Melissa. Boa noite a todos. É uma alegria para o nosso coração podermos essa oportunidade, estarmos juntos em reflexões em torno de um tema tão importante quanto a alegria de viver. Nosso abraço fraternal aos nossos internautas, aos nossos rádio ouvintes, e esperamos que a paz de Jesus e a alegria chegue no coração de todos. Que assim seja. Bom, e começando hoje o nosso programa, né? Hoje nós vamos falar sobre alegria de viver. Quer tema melhor, né, do que esse para a nossa vida, no momento que a gente vive tão conturbado, com tantas dificuldades. E aí, Ellerson, para a gente começar esse nosso bate-papo, nós podemos buscar ser felizes aqui na Terra, nesse planeta, né? Ou nós deveríamos aceitar passivamente o que nos faz infeliz, o que nos entristece, para a gente já começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Nós fomos criados, Melissa, para sermos felizes. Deus deseja a nossa alegria de viver. Muitas vezes, quando nós consultamos as páginas da Bíblia, especialmente o livro do Eclesiastes, que diz que a felicidade não é deste mundo, que mais tarde Jesus repetiu no seu Evangelho, nós achamos que não podemos encontrar a felicidade aqui na Terra. Mas, na verdade, a felicidade é uma construção que nós vamos fazendo tijolo a tijolo. Constantemente na nossa vida, diante das circunstâncias que nós vamos vivendo, nós vamos podendo escolher ser alegres ou tristes, de acordo com o direcionamento que nós damos às experiências pelas quais nós estamos passando. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele cantou as boas novas da alegria. Seu evangelho foi um cântico de amor e a todo instante Jesus falou da importância da alegria nas nossas vidas. A começar do seu trabalho iniciado nas bodas de Caná, um momento de muita alegria, porque o povo judeu é um povo muito alegre, muito feliz, que gostava muito de festas, de encontros, onde eles expressavam, né, através da música, da dança, essa emoção íntima que todos nós trazemos. E Jesus, em diversas vezes, ele vai citar a felicidade no Sermão das Bem-aventuranças, mudando os paradigmas de toda uma época. Mas complementando a sua questão, quando você pergunta também se nós deveremos aceitar com passividade a nossa infelicidade, muitas pessoas dizem que a doutrina espírita faz apologia à dor, ao sofrimento, e esse é um outro ledo engano, que nós confundimos muito a passividade com a resignação. É bem diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o Espírito de Verdade falando sobre a obediência e sobre a resignação. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do sentimento. É quando nós passamos pelas experiências entendendo os desígnios de Deus. Mas isso não significa nós cruzarmos os braços, dizermos Deus quer que seja assim, isso é meu karma, e permanecer estagnado, mas lutar justamente para nós transformarmos aquela situação que nós estamos vivenciando. Isso é muito importante, realmente, nós não nos entregarmos, né, a situações de dificuldade, mas aprendermos
o que os desafios têm a nos trazer, né? E nos fortalecer também, que acho que todo desafio, toda dificuldade nos fortalece. Mas o que é efetivamente, Wellerson, a alegria, né? Como que nós podemos compreendê-la? Porque muitas vezes eu acho que a alegria ela é mal compreendida pelas pessoas, né? A gente tem uma ideia, às vezes, um pouco errada do que seria realmente a alegria. Muitas pessoas acham que alegria é euforia, né? Aquela expressão, às vezes, exacerbada, né? Da gargalhada, do sorriso. A alegria, ô Melissa, tem uma história filosófica, sabe? Desde a Grécia Antiga, os filósofos, eles tentaram explicar o que seria a felicidade para todos nós. Uhum. E nós temos ali Epicuro, que vai dizer que a alegria é ter coisas, é possuir, porque quem tem goza e quem goza é feliz. Depois nós tivemos Diógenes, que era um filósofo pessimista, que dizia que felicidade era não ter nada, porque quem não tem nada que é feliz, qualquer coisa que ganha fica alegre, dá pulos de alegria. Mas os filósofos, os pensadores acabaram compreendendo que nenhuma coisa nem outra traz felicidade para ninguém. Então Sócrates, o grande pensador, foi ele quem estabeleceu que a felicidade não é ter nem deixar de ter, mas a felicidade é um estado íntimo. A alegria é essa movimentação interna que nós fazemos com a consciência tranquila do nosso dever cumprido. E o nosso codificador Allan Kardec, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou se haveria alguma soma de felicidade que fosse comum a todas as pessoas aqui da Terra. E a resposta é bem interessante que os imortais trazem. Eles dizem que, com relação à vida material, a felicidade estaria na posse do necessário. Em relação à vida moral, seria a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós sofremos muito por aquilo que é supérfluo, e por isso que às vezes somos tão infelizes. Se nós dessemos conta de visualizar as bênçãos que a divindade nos traz, as experiências que nós podemos tirar do lado positivo, com certeza a nossa vida seria muito mais feliz. Mas como nós nos apegamos às nossas frustrações, aquilo que nós não conseguimos, as experiências que deram errado, que são os insucessos da vida, e naturais, que todos nós temos insucessos, o fracasso, que é uma escolha, que o fracasso é nós estagnarmos, dizer que nada dá certo na nossa vida. O insucesso são aquelas experiências que nós vamos buscando, nós vamos nos esforçando e às vezes não conseguimos. Então, a expressão da alegria na nossa vida, para nós compreendermos, é nós termos olhos de ver as experiências da nossa existência de maneira diferente. E realmente quando a gente passa a enxergar com esses olhos de alegria, por assim dizer, né, até os momentos de dificuldade, de sofrimento, eles têm um outro colorido, né, a gente passa a enxergá-lo de outra forma, e realmente como oportunidade de crescimento. E aí eu te trago para os nossos dias atuais, né, como, Wellerson, que nós podemos ser alegres, felizes, vendo tanta desigualdade social no mundo, né? A gente sabe que as desigualdades, elas permeiam a sociedade, não é de hoje, mas hoje a gente consegue enxergar isso de uma forma mais direta, talvez pela facilidade dos meios de comunicação, né? Da gente ver tudo que está acontecendo ao vivo e a cores, ainda mais nesse momento especificamente que estamos vivendo, de isolamento social, de incertezas do amanhã, muitas pessoas desencarnando nesse processo da Covid, né? São muitas informações negativas de dor, de sofrimento, que batem a nossa porta o tempo todo, né? Na internet, pela televisão. E aí eu te pergunto, dá para ser feliz, dá para ter alegria, manter a alegria nesse contexto que a gente está vivendo, Wellerson? É um grande desafio, né, Melissa? Porque, na verdade, Kardec ele vai nos trazer no Livro dos Espíritos que as desigualdades, elas sempre vão existir.
Porque as desigualdades, elas são naturais à nossa caminhada evolutiva. Desigualdades sociais, desigualdades de religião, desigualdades de opinião. Imagina se tudo fosse igual, como seria monótono. Inclusive, a espiritualidade dá um exemplo muito peculiar a respeito disso. Se tomasse toda a riqueza do mundo e dividisse de forma equânime para todas as pessoas, daí a 2 minutos estaria com diferença de novo. Porque tem aquele que gasta mais, aquele que sabe guardar, aquele que sabe multiplicar. Então, o problema não são as desigualdades. O problema é o que nós fazemos com elas. Qual a forma que nós lidamos com essas desigualdades que estão à nossa volta. E é por isso que, às vezes, nós não sabemos enxergar o lado positivo dessas experiências, porque nós focamos somente na dor e no sofrimento. E, novamente, vem a questão dos olhos de ver, de enxergar que Jesus nos diz, para que nós possamos colocar no nosso rosto óculos de lentes claras, para poder ter uma visão mais ampliada da nossa existência. E a doutrina espírita nos ajuda a fazer isso. É claro que nós não podemos viver no mundo de ilusões, de fantasias, e fechar os olhos para o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso planeta. Esse momento da Covid-19, onde a pandemia se espalhou pelo mundo inteiro e as mortes, elas são reais. Aqui no Brasil, nós temos acompanhado o noticiário, aumentado a cada dia, já somos mais de 50 mil mortes, 50 mil famílias que sofrem a perda dos seus entes queridos, e essa dor, ela é real. E nós não podemos bater palmas para o sofrimento. Mas a compreensão da experiência, ela nos dá condições de poder suportá-la, de poder passar por ela de maneira diferente, porque tudo tem um propósito. E quando nós percebemos isso, nós encontramos forças na intimidade do nosso coração. Por isso que é preciso fazer a nossa parte. É possível ser feliz, não no sentido de ficar alegre com a morte dos outros e com a nossa sobrevivência, não é isso. É ser feliz, ser alegre com as oportunidades que a divindade nos dá para que nós possamos retirar dessas experiências o crescimento. Porque quando tudo isso terminar, nós temos que sair melhores do que entramos, Melissa. Nós não podemos ser os mesmos. Verdade. Não é? E depois de uma experiência dessa, de isolamento social, de tantas perdas, entre aspas, de tantas dores, é preciso nós nos fortificarmos, justamente para poder sair de uma maneira diferente, tendo uma visão mais ampliada das experiências da nossa vida. É verdade, a gente vivencia um momento ímpar, né, na história da humanidade, na história da nossa própria evolução enquanto espíritos aí reencarnando ao longo de milênios, né, estamos vivenciando um momento ímpar nesse processo evolutivo do próprio planeta Terra. Então, que a gente consiga aproveitar essa experiência da melhor forma possível, no sentido de torná-la produtiva para a nossa evolução. É o que você disse, né? A gente não pode voltar a ser como era antes, a gente tem que melhorar, né? A gente tem que ter nessa experiência um processo de aprendizado e de melhoramento íntimo. E às eu vezes acho que a gente... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, porque às vezes a gente... a gente observa que nessa situação que a gente está vivendo, as pessoas estão se mostrando muitas vezes como são, ou seja, muitas pessoas estão se voltando para o solidário, para a fraternidade, para ajudar aqueles que necessitam, mas a gente observa que alguns irmãos estão buscando ainda tirar o melhor proveito, né? Ou seja, levar uma vantagem em cima desse processo de sofrimento de tantas pessoas. Eu acho que isso nos traz uma grande responsabilidade, como nós estamos agindo perante esse sofrimento global, né? Dando a nossa cota de colaboração para ajudar a vencer essa etapa, para levar bom ânimo, para estender a mão para quem está precisando, ou eu ainda estou pensando em mim, em tirar proveito, em ganhar vantagem, né?
em me dar bem nesse processo. Eu acho que aí a gente já vai vendo aquela divisão que o Cristo nos fala do joio e do trigo, nesse processo que a gente está vivenciando, né? E às vezes, Melissa, a nossa memória é muito curta diante das experiências pelas quais a gente passa. Nós não conseguimos vislumbrar retirando a experiência para poder nos fortalecer. Então, quando abre-se parcialmente o isolamento, as pessoas já começam a querer vivenciar tudo aquilo que não puderam nos dias que ficaram em casa. Nós vamos nos perdendo nas nossas diretrizes. É justamente poder retirar, né, da situação o lado bom no sentido de nos fortalecer, de nos fazer crescer ainda mais. É verdade. E aí, dentro dessa questão que a gente fala, Wellerson, dessas provações, a gente está citando a questão da pandemia, que é uma situação que atinge o mundo de uma forma geral, mas nós temos vários dramas domésticos, dramas pessoais, familiares, né? Coisas íntimas, relacionamentos pais e filhos, ou entre cônjuges, irmãos, ou seja, a gente vivencia ao longo da nossa existência diversos dramas, né? E aí eu te pergunto, é possível nós mantermos a alegria nesses processos de provação que a gente vai vivenciando ao longo de toda a nossa existência? Nós vivemos um mundo de provas e expiações, onde é natural que todos nós, indistintamente, tenhamos problemas. Porque aquele que disser que não tem problema é problema para os outros, porque não tem condição de uma pessoa aqui na Terra não ter problemas. Todos nós temos algum tipo de dificuldade, porque é isso que nos faz caminhar, progredir e evoluir. Mas é claro que diante dessas situações, nós podemos escolher em qual janela nós vamos debruçar. Se é na janela da alegria ou na janela da tristeza. Mas aqui há uma linha muito tênue, sabe, ô Melissa? Porque às vezes a pessoa ela começa a aplaudir o sofrimento vivenciando o sadomasoquismo, desejando que a dor chegue, que a dor será o mecanismo de depuração, através da dor ela vai se iluminar. Isso não é uma verdade. Que há muitas pessoas que sofrem muito e que não se iluminam, porque não passam pela experiência de maneira devida. Passam às vezes com revolta, ou às vezes com essa visão de bater no peito e dizer que é minha culpa, minha máxima culpa. Então, é possível nós mantermos a nossa alegria quando, diante daquela experiência, nós conseguimos enxergar as possibilidades que a divindade oferece. E nos faz recordar muito esse seu questionamento, um personagem, um espírito que viveu aqui na Terra, espírita, no Triângulo Mineiro, o Jerônimo Mendonça, que foi conhecido como Gigante Deitado, ele que ficou tetraplégico com 20 anos de idade e cego das duas vistas, era um homem que viajava o Brasil inteiro dentro de uma Kombi, amarrado do lado de trás, e ele demonstrava a alegria, mesmo diante das situações difíceis pelas quais ele passava. Às vezes nós vivemos aquela síndrome que o Chico dizia que muitos de nós desenvolvemos, que é a síndrome do coitadinho. Nós achamos que somos coitadinhos, muito sofredores, não merecemos. E essa visão faz com que a dor ela seja mais doída. Mas quando nós percebemos que somos semeadores da nossa existência, que nós estamos colhendo os frutos da nossa semeadura de ontem ou de hoje, e que os frutos eles são oferecidos pela árvore da vida e têm que ser apanhados, nós então encontramos na intimidade do coração as forças que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, na verdade, essa compreensão da alegria ela é muito importante para nós podermos saber lidar com essas dificuldades, com essas provações que surgem na nossa caminhada. É verdade. A gente está com a companheira aqui nossa, a Rosângela, e ela fala assim: felicidade são pequenos momentos que passamos.
E aí, dentro dessa visão que a Rosângela traz para a gente observa isso, que às vezes a gente não valoriza essas pequenas oportunidades do nosso dia a dia, né? Apreciar um pôr do sol, ou o nascer do sol, né? Observar uma flor que está no caminho que a gente está passando, um animal, uma criança, alguém que a gente encontra no nosso dia a dia. Ou seja, são pequenas situações que a gente pode vivenciar a alegria, esses momentos de felicidade, mas que a gente às vezes deixa passar porque está preocupado com um problema, preocupado com uma situação na nossa vida, e tantas outras coisas acontecem à nossa volta, a gente deixa passar em branco, né? Essa fala da nossa companheira Rosângela, de Porteirinha, lá no interior das Minas Gerais, ela nos faz recordar um livro que não é espírita, mas um livro que nos ensina bastante, que é O Pequeno Príncipe, e Antonin Saint-Exupéry coloca na boca do Pequeno Príncipe uma frase que o essencial é invisível aos nossos olhos. E muitas vezes, realmente, na nossa caminhada, nós deixamos de perceber essas pequeninas coisas, esses momentos que passam na nossa vida e nós não damos valor. Quanta coisa renova o nosso ânimo, renova a nossa alegria, e nós deixamos passar. Deus vai falando nas entrelinhas e às vezes nós não conseguimos ler o que Deus está escrevendo. É verdade. E aí, dentro desse próprio propósito do que a gente está falando, que a Rosângela nos lembrou aqui também, a gratidão, o Ellerson, ela nos ajuda a sermos mais felizes. E como que a gente pode desenvolver a gratidão na nossa vida? A gratidão é uma expressão que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada. Quão difícil é, às vezes, nós demonstrarmos o quanto nós somos gratos pela vida, por Deus, pelas bênçãos que recebemos, pelas pessoas que estão à nossa volta. A benfeitora Joana de Ângeles, ela escreveu um livro pela psicografia do Divaldo, chamada Psicologia da Gratidão. E há uma passagem muito interessante, porque quando o Divaldo começou a escrever o livro, e ela disse que o livro seria sobre a gratidão, ele perguntou para ela, mas minha irmã, a senhora vai ter assunto para escrever um livro inteiro falando sobre a gratidão? E ela disse, meu filho, esse livro é apenas um prefácio para falar sobre a proposta da gratidão nas nossas vidas. E ela escreveu um livro de 265 páginas. Mas a gratidão é essa proposta de nós demonstrarmos, né, às pessoas, não com um significado de retribuição, que às vezes a gente entende a gratidão como retribuição ao que a pessoa nos fez. E gratidão não é isso. Gratidão não é um dever de nós retribuirmos a pessoa que ela fez para conosco, mas é essa maneira, né, de reconhecer, essa atitude de humildade, de poder perceber que nós dependemos das pessoas que estão à nossa volta e precisamos ser gratos por aquilo que elas fizeram por nós. Gratidão desde aquele que plantou o trigo até aquele que confeccionou o pão para chegar à nossa mesa. A nossa vida precisa ser um cântico de gratidão. E quando nós somos gratos, a felicidade, a alegria, ela também invade o nosso coração. A gratidão na nossa família, a gratidão na nossa convivência social, no nosso trabalho remunerado, que nos dá o sustento. Muitas vezes até na oração, o quanto nós não agradecemos a Deus. Aliás, no Livro dos Espíritos fala que a prece tem 3 funções, que é louvar, agradecer e pedir. E nós utilizamos sempre o terceiro verbo, que é pedir, né? Esquecemos muitas vezes de agradecer aquilo que a divindade tem nos oferecido. Então, realmente, quando nós aprendemos a expressar a nossa gratidão, nós vamos despertando esse sentimento tão positivo que é a alegria dentro do nosso coração. E eu falo sempre, Ellerson, da gente agradecer, inclusive, as dificuldades, porque nós temos dificuldade de agradecer, né, de sermos gratos pelas dificuldades, mas se nós pensarmos na nossa vida há alguns anos atrás, e tudo que a gente já passou, né, tem pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas foram justamente essas grandes dificuldades que vão nos moldando o caráter, que vão nos fortalecendo.
Então, na verdade, nós precisamos também agradecer por essas dificuldades que são as nossas mestras, né, as nossas professoras que nos auxiliam nesse nosso processo de crescimento espiritual. Porque se a gente viver a vida de uma forma muito amena, tranquila, pacata, quanto que nós evoluímos? Às vezes muito pouco. Né? Às vezes a gente se acomoda em estarmos bem, felizes, tranquilos, e às vezes quando a dor chega é o momento que nós mais evoluímos aqui na Terra ainda, né? Os desafios, eles nos tiram da zona de conforto, façam com que nós possamos nos levantar, seguir adiante, superar os obstáculos que eles surgiram realmente para serem vencidos, como uma proposta de crescimento espiritual. É verdade. Agora, partindo para um outro ponto que eu acho muito importante também quando a gente fez essa proposta do tema, né, alegria de viver, nós observamos que hoje muitas pessoas estão passando por processos depressivos, né? A gente vê que é recorrente o assunto quando falamos de depressão e muitas pessoas pedindo ajuda, né? E a gente vê que a depressão ela já é chamada o mal do século desde o século passado, né? Então mudou de século, mas continua sendo. E assim, as pessoas menos entusiasmáticas ainda falam que é o mal do milênio, né? Não é nem do século, é do milênio. Então a gente vê que existe essa dificuldade de nós trabalharmos a depressão, de nós compreendermos um pouco mais sobre essa questão da depressão, né? Então vamos começar um pouquinho com conceitos, Wellerson, para a gente buscar separar um pouquinho que nem tudo está no pacote da depressão, né? Então, que a gente pudesse começar falando, afinal de contas, o que é a depressão propriamente dita? Na verdade, a visão que nós queríamos trazer a respeito desse questionamento, Melissa, que nós não somos médicos, seria a visão espiritual a respeito da depressão. Uhum. E tem um livro que foi psicografado também por Divaldo, que chama Vitória sobre a Depressão, onde a benfeitora Joana de Ângeles ela traz de uma forma muito clara e objetiva um significado da depressão, fazendo a correlação da ciência médica com o espiritismo, em que ela diz que a depressão é uma ocorrência que ela se manifesta como um distúrbio no nosso organismo físico, resultante de problemas neuronais, com a falta de algumas substâncias que vão ser responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa alegria de viver, pelo nosso afeto, que são necessárias, às vezes, a utilização de medicamentos para poder repor essas substâncias. Então, basicamente, o conceito que ela nos traz é esse a respeito da depressão. Mas nós sabemos que existem milhões de pessoas depressivas no mundo. Aliás, dizem os estudiosos que ou nós somos depressivos ou já fomos, e se não tomarmos cuidado ainda vamos ser, nas probabilidades, né, da vida. Mas as causas que levam as pessoas a desenvolverem a depressão, elas são inúmeras. Nós temos causas fisiológicas, que é o caso da hereditariedade, de enfermidades infectocontagiosas que aparecem, que diminuem a nossa imunidade, trazendo sequelas, trazendo dificuldades que vão gerar os problemas dessas substâncias que não vão ser elaboradas pelo nosso cérebro e, consequentemente, surgindo o estado depressivo. Nós temos as causas de natureza psicológica, são as nossas ansiedades, os nossos medos, a solidão, as angústias que nós temos pelas perdas, as diversas expressões, seja de um parente, seja do emprego, seja de coisas que eram muito caras ao nosso coração, e principalmente as causas de ordem espiritual, que são as influências negativas, as obsessões que nós muitas vezes experienciamos por causa dessa vinculação que nós fazemos através da nossa sintonia e afinidade com espíritos que estão ligados a nós pelo passado ou pelo presente, que de alguma maneira vão interferir na nossa existência. Nós poderíamos dizer, assim, em palavras muito breves, que a depressão é a falta da alegria de viver.
É quando nós perdemos essa vontade de estarmos, né, no meio do convívio social, do convívio familiar, e vamos cada dia mais nos afastando deles. E isso é importante também a gente abordar, né, Wellerson, que nem toda tristeza é depressão, né? Então, como você colocou, a gente precisa até de um acompanhamento médico, até de um diagnóstico propriamente dito, né? Porque às vezes a pessoa entra num processo ali de tristeza, melancolia, e aí às vezes já acha que já está numa depressão. Então, essa importância desse acompanhamento médico, quando necessário, interação medicamentosa, se necessária, né? A questão também das psicoterapias, e também a importância da religião nesse processo também para ajudar a pessoa a se reerguer, ou seja, a gente tem que buscar ajuda em todos os caminhos possíveis para a gente vencer essas dificuldades, né? A tristeza é uma experiência que todos nós temos na nossa vida. Existe um momento da nossa caminhada que situações vão nos convidar a poder passar pela dificuldade ou pela experiência da tristeza. Uma mãe, por exemplo, que sepulta o seu filho, é como pedir a ela para não chorar? Seria pedir a chuva para não molhar? É natural que haja a tristeza na perda ou na morte de um ente querido, quando nós estamos vinculados a alguém pelo casamento e a separação, e nós ainda temos o sentimento tão aflorado dentro do nosso coração, é natural que a tristeza surja. Mas alimentar a tristeza dentro do nosso coração, que a tristeza é aquele sentimento que chega e que passa. Mas alimentar isso dentro de nós, com a revolta, muitas vezes com a blasfêmia contra Deus, né, com a insubordinação da experiência, isso que vai cultivando dentro do nosso ser a depressão. Aí o indivíduo começa a entrar num estágio mais profundo da tristeza. Mas é claro que essas experiências de tristeza, elas são muito naturais. E é preciso realmente que nós saibamos diferenciar, justamente para não incorrermos em erros e acharmos que estamos passando por um processo depressivo, quando na verdade nós estamos apenas tristes com a experiência que está acontecendo. É verdade. Sentimento é uma coisa muito difícil da gente definir com exatidão, né? Até onde é tristeza, onde que é melancolia, onde que já começa a depressão, ou seja, não tem uma separação assim exata, né? Realmente nós definirmos sentimentos e principalmente entendermos o que a gente está sentindo, realmente não é uma tarefa das mais fáceis que existe, né? Agora, quando que nós devemos, o Ellerson, acender a luz de alerta, né? Quando que a situação já merece uma atenção mais especial? Seja em nós próprios, ou seja com aquelas pessoas que a gente convive, né? Com os nossos familiares, amigos. Os sentimentos, eles estão muito imbricados. É comum os pensadores, os poetas, os artistas quererem definir sentimentos, mas sentimentos não se definem, eles se sentem. São experiências íntimas, onde cada um de nós manifestamos de maneira diferente. Mas essa percepção da luz alerta, ela se dá na nossa vida, Melissa, quando nós nos autoconhecemos. Porque se nós não fizermos um trabalho de conhecer a nossa intimidade, será muito difícil perceber que nós estamos saindo dos eixos. Por isso que é muito natural que as pessoas que estão à nossa volta percebam as movimentações depressivas, as movimentações de tristeza, e às vezes nós não nos damos conta disso, ou não queremos aceitar, justamente porque nós não conhecemos a nossa intimidade. Então, o primeiro passo é fazer essa viagem para dentro para perceber qual é a nossa movimentação interior diante das experiências que nós somos convidados a passar. E existem alguns sinais que são, assim, muito marcantes neste processo de entrar na tristeza, na melancolia ou mesmo na depressão, que é a mudança do nosso humor, sem causa aparente,
Às vezes a pessoa, ela acorda bem, daí a pouco, Uhum. uma situaçãozinha quase insignificante, muda o humor e faz com que ela fique o dia inteiro mal-humorada, remoendo aquela situação dentro do seu coração, Uhum. sem ter realmente uma causa que seja justificável, entre aspas, para aquele sentimento. Insônia. A insônia é também um fator que nos leva a meditar sobre estes sentimentos negativos no nosso coração, a nossa reclusão social, de querer ficar sozinhos, trancados dentro do quarto, não temos vontade de acordar pela manhã, de ficarmos com o quarto todo escuro, de não queremos falar com ninguém. Também a nossa indisposição diante de qualquer situação, aquelas coisas que às vezes nos entusiasmavam e que hoje já não nos entusiasmam mais, o desânimo que vai chegando de Uhum. fininho e vai tomando o nosso coração. Tudo isso são estados muito alertas para nós podermos prestar atenção e buscarmos o auxílio. Nem sempre, quando nós percebemos alguém nessa situação, a pessoa aceita, a pessoa quer. E todo o tratamento, ele requer que o paciente ele queira, principalmente no que diz respeito às questões emocionais, que nós não podemos entrar no outro, nós não podemos tomar o remédio para o outro e nem fazer o tratamento para ele. É preciso que o indivíduo deseje. Nós podemos Uhum. contribuir dando a palavra amiga, fortalecendo, incentivando para que ele busque o tratamento, mas o caminho tem que ser feito por cada um. Não há como nós fazermos, trilharmos para o outro. E a gente vive um momento em que o índice de suicídio vem aumentando de forma muito significativa. Nós fizemos um série espírita já algumas semanas atrás sobre esse tema especificamente, né, abordando a questão do suicídio e as consequências do suicídio para o espírito, né? E aí eu gostaria de perguntar para você, Wellerson, essa situação, né, da pessoa quando ela começa a pensar no autoextermínio como uma forma dela resolver um problema que ela está vivenciando, né? E a gente sabe que, na verdade, isso vai ser só um agravante, ou seja, vai aumentar ainda mais o problema que ela vivencia, vai superdimensionar aquilo que ela vivencia. Então, realmente, quando a pessoa começa a pensar, ter essas ideias de autoextermínio, há uma grande necessidade de buscar auxílio e rápido, né? Com certeza. Achei muito interessante a sua colocação na pergunta, porque os estudiosos dizem que quando uma pessoa ela se suicida, na verdade ela não quer se matar, ela quer fugir Uhum. do problema, ela quer Problema. fugir da experiência pela qual ele está passando, que julga não ter forças para poder suportar. O Espiritismo vai nos ensinar que quando nós buscamos essa fuga pelo suicídio, os problemas eles não se solucionam, antes pelo contrário, eles se agravam, porque nós cometemos, né, essa grave infração contra a nossa própria existência, porque só a Deus cabe tirar a vida. Mas, quando as pessoas estão passando por uma experiência como essa, estão desejosos de tirar a sua vida, ou quando nós percebemos que alguém esteja passando por essa experiência, o nosso caminho é sempre a ajuda terapêutica. E também, no caso, religiosa, para que o indivíduo possa se sustentar em bases muito seguras. Porque às vezes, Melissa, na nossa convivência com pessoas que querem buscar o autoextermínio, nós temos até a boa vontade de ajudar, mas não temos o conhecimento para poder É, fazer isso. Então, às vezes, nós queremos dizer à pessoa das alegrias de viver, mas ela está fechada no seu mundo, na sua dor. Não adianta dizer para alguém que quer se matar: olha, amanhã o dia vai amanhecer, é um outro dia, tudo se renova, isso vai passar. Mas o problema dela, para ela, é o mundo. O problema dela é a situação que ela está vivendo naquele momento, ela trazendo dificuldades que ela não consegue resolver. Então, é muito importante que nós possamos buscar o auxílio psicológico e psiquiátrico
quando alguém ou nós mesmos estivermos passando por uma experiência como essa. E a gente sempre divulga, o Ellerson, porque às vezes a pessoa não quer conversar com um familiar, não quer conversar com um amigo, né? Ela está tão fechada que às vezes ela ou já cansou de falar também, acha que as pessoas não vão entendê-la. Então a gente sempre divulga o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Ele funciona no Brasil 24 horas por dia, né? Que é o telefone 188, e esse telefone ele é geral, né? Então às vezes a pessoa acorda na madrugada, está triste, ou está se sentindo sozinha num fim de semana, enfim, a hora que for, converse com alguém. Se você não quer conversar com alguém próximo, porque você pode se sentir julgado ou qualquer coisa assim, lembra do 188, divulga o 188, que é uma forma da gente buscar um auxílio para não passarmos sozinhos por aquele momento de dificuldade e sempre buscarmos esse auxílio, né? Sempre buscarmos uma forma de vencer essa dificuldade, porque realmente fugir do problema pelas vias do suicídio é trazer mais dificuldade, mais sofrimento para nós e principalmente para os nossos familiares também, né? Assim, como que ficam o pai, a mãe daquele jovem que foi pelas vias do suicídio, né? Os amigos, ou os demais familiares, ou seja, a gente traz muito sofrimento para quem está à nossa volta. E é um sofrimento muito doloroso para quem fica também. Então a gente precisa pensar também na qualidade de vida, no apoio, no auxílio aos familiares também desses irmãos, né? Com certeza, é uma atitude muito egoísta quando o indivíduo suicida, porque ele esquece também desses familiares que fariam qualquer coisa para poder ajudá-lo a sair daquela experiência difícil. E é doloroso para a família que fica uma experiência como essa, porque traz experiências muito marcantes para todos da família, e o espírito, que no mundo espiritual vai recolher a sua semeadura. Mas é muito importante também, Melissa, abordando sobre a questão do suicídio, nós nos lembrarmos da misericórdia divina, porque às vezes alguns internautas que estão nos assistindo tenham passado essa experiência com algum familiar, que possam também entender que Deus é amor, e Deus estende as suas bênçãos a todas as criaturas, dando-lhes novas oportunidades. É claro que cada um de nós vamos colher aquilo que nós plantamos, mas também existem esse apoio que é dado pela espiritualidade, esse amparo no momento próprio para cada espírito, com seus atenuantes, com seus agravantes, para a compaixão perante as escolhas infelizes que às vezes nós fazemos na nossa vida. O Glauber, que está nos acompanhando, ele falou assim, ó, ele foge da dor, né, a pessoa que parte pelas vias do suicídio, né, mas não pensa na dor que deixará para os seus entes queridos, e realmente é uma dor que às vezes nem o tempo consegue muitas vezes resolver, para um pai, para uma mãe, né, que se cobram, o que deixou de fazer, o que poderia ter feito diferente para evitar o que acontecesse, né, o suicídio, ou seja, realmente é uma dor muito complicada para os familiares, para os amigos que ficam. Então é mais um motivo para a gente trabalhar a prevenção, né, a valorização da vida. E dentro dessa temática da alegria de viver, é muito importante nós falarmos aos familiares, né, que estão nos assistindo, que tenham passado por essa experiência, para que possam fortalecer o seu coração e possam buscar os recursos para poderem prosseguir as suas existências, para que a tristeza seja vivenciada, mas que isso não se torne, né, um fator de enfermidade, não venha desembocar em depressões ou mesmo também o autoextermínio. No livro Martírio dos Suicidas, que é um livro do nosso movimento espírita, há uma carta psicografada por um pai que diz assim: matei-me porque meu filho se matou, e agora estou sem o meu filho porque matei-me. Então ele buscou o autoextermínio achando que ia encontrar com o filho, e agora eles estavam separados porque ele havia também se suicidado. Então é muito importante que nós possamos buscar as forças necessárias
no Evangelho, buscar as forças necessárias na nossa família, que embora seja uma situação muito difícil, nós podemos encontrar a misericórdia divina estampada para todos nós. Com certeza, né? Viver sempre será a melhor opção e, inclusive, a melhor solução para as nossas dificuldades, né, e desafios. Sem Mantermos a dúvida alguma. vida, buscarmos viver com alegria, né? Buscarmos desenvolver a gratidão que a gente tem falado ao longo aqui do nosso encontro, porque a cada dia a gente vai vencendo a dificuldade, a cada dia a gente vai superando, e lá na frente, quando a gente olhar para trás e a gente ver tudo que a gente conseguiu vencer e vivenciar, nós vamos estar mais fortes e realizados. E Jesus traz para nós uma frase também, Wellerson, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, que ele fala para a gente que no mundo, né, no mundo tereis aflições, né, tereis atribulações. E essa frase do Cristo, às vezes, ela também é mal compreendida no sentido de que parece que Jesus está condenando a gente a sofrer, né? Não, aqui a gente veio para sofrer mesmo e vamos ser infelizes, mas não é essa a ideia de Jesus ao dizer isso para nós. Na verdade, existe um contexto espiritual e de ensinamento que ele traz para nós. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa passagem? A passagem evangélica de Jesus é um momento de muita reflexão, porque ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o maior exemplo que nós tivemos de um espírito que esteve na terra e passou pelas maiores aflições. Tudo aquilo que foi feito com ele, todo o processo de julgamento, da crucificação, as incompreensões ao longo do seu caminho, da sua trajetória evolutiva, e ele carrega a sua cruz para nos ensinar a carregar a nossa cruz, para nos mostrar que se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. E nós vivemos, conforme nós já dissemos, um mundo de provas e expiações, onde as aflições, elas ainda são necessárias. E é por isso que Jesus diz essa frase, mas não no sentido de nos empurrar para a dor e para o sofrimento. Porque a dor e o sofrimento são caminhos que nós podemos trilhar, mas não é o único caminho. Se nós desejarmos, nós também poderemos trilhar o caminho do amor, que é um caminho mais leve, que é um caminho que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Então, são os direcionamentos que nós fazemos. E Jesus, com este ensinamento, ele vem nos alertar a respeito disso. E quando você fala do caminho do amor, não tem como a gente desvincular do caminho da caridade, né? Afinal de contas, a caridade é o amor em ação, né? A gente colocar esse amor para fora, de forma a alcançar aqueles irmãos que precisam de ajuda material, moral, espiritual, qualquer tipo de auxílio que a gente possa dar a outros irmãos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, porque eu acho que o trabalho caritativo, o trabalho em prol do próximo, talvez seja uma das profilaxias, né, uma forma da gente se fortalecer e vencer a depressão, vencer as tristezas, porque quando a gente se coloca em auxílio ao outro, né, que a gente se coloca à disposição do outro, os nossos problemas às vezes se tornam tão pequenininhos, quando a gente vê problemas muito maiores que o nosso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Fraternidade Sem Fronteiras, o que ele te ensinou nesse aspecto da alegria, da gratidão, principalmente nos trabalhos realizados na África, que é um povo tão alegre, né, tão feliz. Foi muito oportuna a sua pergunta, Melissa. Primeiro, para poder divulgar o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, mas principalmente porque o continente africano tem uma íntima relação com esse tema, que é a alegria de viver. Porque uma das maiores lições da minha existência foi ter ido à África, conviver com essas pessoas e vislumbrar a alegria. Porque é um povo que manifesta esse sentimento em todos os instantes da sua vida, mesmo passando pelas dificuldades, pelas aflições e pelos problemas. Todos nós
sabemos que o continente africano é a região do nosso planeta mais sofrida. Ali realmente existe a miséria, a dor e o sofrimento. Que às vezes nós falamos a respeito de fome, e a fome ela é real também aqui no Brasil, mas na África há pessoas que morrem por inanição, que ficam 10, 12 dias sem comer absolutamente nada e vão definhando pouco a pouco. Mas quando nós chegamos às aldeias de Moçambique, que é o local onde a Fraternidade Sem Fronteiras tem o maior número de centros de acolhimento, para aqueles que estão nos acompanhando e que não conhecem, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que realiza atividades tanto aqui no Brasil quanto na África, que hoje atende 32 centros de acolhimento em 4 países, onde busca levar não apenas o alimento, que é o principal foco, o atendimento médico em algumas regiões, a educação e os valores morais. Mas quando nós chegamos a Moçambique, com a nossa caravana que nós coordenamos, que é a Caravana da Educação, nós sempre somos recebidos com cânticos de louvor. Eles se reúnem, dançam, cantam, louvam a Deus e agradecem. A expressão da gratidão é algo incrível, Melissa. A palavra obrigado em Moçambique, na língua local, é canimambo. E qualquer coisa que você faça, eles dizem canimambo. É uma palavra muito presente na vida deles. Não apenas dita, mas também vivenciada. Mas os exemplos que nós tivemos foi diante de experiências, às vezes, aos nossos olhos dolorosas, mas que eles conseguem ressignificar por meio das suas atitudes, dividindo o pouco que tem. Houve uma experiência muito marcante da Fraternidade Sem Fronteiras, que foi as pessoas, um menino que tinha problemas de paralisia, e ele andava arrastando pelo chão, e uma caravaneira levou de presente uma cadeira de rodas para ele. Então, quando a caravana chegou, não foi a nossa, foi uma outra caravana, e eles foram levar a cadeira de rodas à casa do menino, foi feito um comboio. As pessoas, eles iam passando pela aldeia e as pessoas iam acompanhando. E quando chegaram na casa do menino, uma casa de pau a pique, sem nenhum tipo de móvel, eles deitavam no chão nas esteiras, esse menino saiu do lado de fora arrastando e ele subiu em cima da cadeira. Ninguém ajudou, porque era para ele poder aprender também a lidar com a cadeira de rodas. E quando ele se assentou, toda a aldeia aplaudiu. Todos eles se envolveram naquela situação. Eles ficam felizes com a alegria do outro. Isso é muito curioso. Fantástico. Realizando trabalho com as crianças, algo que nos impressiona muitíssimo. Porque aqui no Brasil, se nós damos uma bala para uma criança e não damos para outra, aquilo gera, né, uma discussão. A criança que não ganhou, ela briga, ela chora, ela esperneia, ela quer ganhar mais, mas lá não. Lá um ganha e o outro não ganha, aquele que não ganhou fica feliz com o que recebeu. E manifesta isso de uma forma tão bonita que nos faz meditar sobre a nossa vida, sobre o que nos traz alegria de viver. Porque é possível, conforme a sua pergunta lá atrás realizada, ser feliz com as nossas provações, ser feliz com as nossas dificuldades. Basta ressignificá-las. Basta ter olhos para ver as experiências pelas quais nós estamos passando. É fantástico isso. A gente colocou o link aí com o endereço do site, né, do Fraternidade Sem Fronteiras, para as pessoas conhecerem um pouco mais. E são tantas histórias bonitas que são trazidas e que a gente passa a refletir muito sobre a nossa vida, né, Wellerson? A cada história nova dessa, cada novo fato que acontece, dessas vidas tão valorosas, faz com que a gente possa refletir sobre as nossas próprias vidas. E você usa uma palavra que eu acho que é uma palavra que a gente precisa aplicar na nossa vida o tempo todo,
que é a ressignificação, né? Nós buscamos ressignificar aquilo que acontece em nossa vida, né? Ressignificar uma perda de um ente querido, a perda de um emprego, ou uma doença que chega até nós, ou uma situação de abandono, ou seja, o que quer que seja que chegue até nós, quando nós buscamos ressignificar, aí, assim, eu acredito que a gente está aprendendo o que o universo quer nos ensinar através das leis cósmicas, né? A gente está aprendendo com a dor, com a dificuldade, a nos tornarmos pessoas melhores. E é o que os nossos irmãos lá na África têm dado esse show para a gente, né? Esse baile aí, né? De mostrar para a gente como ressignificar da miséria, da dificuldade, do abandono, de todas as dificuldades que eles têm, mas ainda assim eles aproveitam para crescer, para ser feliz, para ficar feliz com o outro. Eu acho que isso é fantástico, né? Com certeza. É exemplo para todos nós. Com certeza. E aí a gente caminhando para o nosso quase finalmente, o Ellerson, afinal de contas, vamos voltar para o tema principal do nosso encontro de hoje. E aí eu te pergunto, porque é a pergunta que não quer calar, né? É possível para todos nós vivermos com alegria? Sem dúvida alguma, é possível. É Que possível nós bom! vivermos com alegria. Basta nós escolhermos, basta nós nos debruçarmos na janela da alegria. Que às vezes nós estamos na tristeza e esquecemos tantas janelas abertas que estão atrás de nós, nos convidando a essa felicidade. Essas pequeninas coisas que nós já nos referimos, que surgem na nossa vida como um convite para nós sairmos daquela tristeza. As situações vão sendo geradas pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que nos trazem bom ânimo. A alegria de viver nos impulsiona para as conquistas, dá sentido à nossa vida, seja despertando na intimidade do nosso coração, seja levando para aqueles que estão à nossa volta. Joana de Ângeles, ela vai nos dizer pela mediunidade de Valdo que só é solitário aquele que não é solidário. Quando nós despertamos a solidariedade do nosso coração, nós não nos sentimos sozinhos, por mais que vivamos sozinhos, mas nós estamos sempre preenchidos por um movimento de fraternidade, de caridade, de amor, e é isso que vai gerando em nós essa alegria, na consciência tranquila do dever cumprido, diante de todas as oportunidades que batem à nossa porta. E para a gente finalizar, temos livro novo aí no Prelo, né? Gostaria que você falasse um pouquinho desse novo livro que está surgindo. Eu vi a divulgação dele, você contando a história do circo, eu achei muito bacana. Se você pudesse divulgar essa obra, são tantas outras, mas que a gente pudesse pelo menos divulgar essa para o pessoal que está nos acompanhando. Nós temos 30 livros publicados, Melissa, entre livros para crianças e livros para adultos. Na verdade, o livro Circo da Fraternidade é um livro que já foi lançado. Nós estamos divulgando essa semana. É um livro que fala a respeito de um circo espírita. Um circo onde o senhor Orlando, que é o dono do circo, utiliza-se de o Evangelho segundo o Espiritismo para poder resolver os problemas com os artistas, os problemas vivenciados no relacionamento dentro do circo. É um livro que atende a todas as idades, a nós também adultos, e as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato conosco por meio do Instagram. No nosso Instagram, Sementeira Editora, @Sementeira Editora, as pessoas vão entrar no site de compras dos livros, ou podem escrever no direct para nós. Nós temos também o nosso canal pessoal, que é o Ellerson Santos Espiritismo, onde nós divulgamos as nossas palestras, os nossos encontros. Aqueles que tiverem interesse podem acessar e nos acompanhar. Ótimo, Ellerson. A gente agradece aí a sua participação, você ter aceito o convite aqui do Seara Espírita para estar com a gente hoje, falando sobre alegria.
Que Jesus abençoe a sua jornada, né, esse seu trabalho tão lindo de divulgação doutrinária, de forma alegre, de forma tão didática. Que Jesus te abençoe muito, que você continue firme e forte nesse seu trabalho. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Melissa, a oportunidade, agradeço aos nossos internautas que nos acompanharam, as palavras endereçadas ao nosso coração, as participações que tiveram, e queríamos finalizar trazendo uma reflexão bem curta, mas tão profunda de Jesus, quando ele nos diz assim: Vinde todos vós, estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Que as palavras de Jesus possam nos fortalecer diante das adversidades que nós estivermos passando, diante das experiências difíceis que se apresentam, tendo novo ânimo para nos levantar, prosseguir e sermos felizes. Que assim seja, Wellerson. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Que Jesus te abençoe. Uma ótima noite para todos vocês que estão nos acompanhando. A gente tem várias pessoas aqui com a gente através do Facebook e depois também estará na rádio, no programa Série Espírita da Rádio Correio da Serra, no canal YouTube Ame Barbacena. Então, muito obrigada ao carinho de vocês, a participação, são muitas mensagens. O Wellerson, depois você tem que entrar lá para dar uma lida em todas. Vou olhar com carinho. Bastante participação do pessoal hoje, o pessoal está bem ativo mesmo. Então, nosso abraço carinhoso a todos vocês que estão nos acompanhando no Seara Espírita, mais um encontro que nós temos. Que Jesus abençoe todos vocês, muita paz, muita luz e muita alegria em nossas vidas. Até a próxima semana, até o nosso próximo Seara Espírita. Fiquem com Deus. Até mais, Wellerson. Até mais, boa noite. Boa noite.